Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um grande momento aqui do nosso podcast, o Papo é Sesc. Eu, Paulo Baldino, hoje nunca estou sozinho, né? Como nunca estou sozinho, estou aqui ao lado do essa fera, meu grande amigo Evandro Jales, vai me ajudar a conduzir também aqui esse episódio de hoje, aliás, com um assunto super importante e necessário, né não, Evandro? É isso, um abraço para vocês, obrigado aí pela companhia. Hoje nós vamos falar sobre nutrição, boa alimentação, sobre suplemento alimentar, sobre o que podemos ou não fazer com relação à alimentação, exercício, com relação a outras coisas um pouco mais polêmicas e com a gente ela. Treinamos, hein, para falar o nome dela, Paulo. Difícil, né? Treinamos. Karen Sussman. Acertei, Com né, duplo Karen? S. Tem um duplo S ali. Chama-lhe o S. Sussman. Certinho. A Karen é nutricionista do time de vôlei feminino Sesc RJ Flamengo e na vida ela também tem um consultório de nutrição clínica e esportiva. Muito obrigado pela sua presença, Karen. Obrigada. Prazer conversar com você, viu? Eu falei que ia começar com um desafio, surpresa. Ah, Karen, Começou. Evandro, você que está acompanhando a gente aí no podcast, é o seguinte, cara. ele vai me zoar, eu acho. A gente vai fazer aqui o Medida Certa com o Evandro. Tá? Já estava decretado, a gente tinha acertado aqui com a produção. E ele já aceitou o desafio. Então a gente vai fazer também outros episódios com você futuramente para a gente ver o rendimento, para a gente ver como Então, vai a gente se... vai sair daqui, já vai fazer uma avaliação, Exatamente, vai pesar, exatamente, ele percentual sabe de que tá gordura, precisando. tudo. Ai, meu Deus. Aí vocês me quebram, né? Porque eu vou escutar da cara a mesma coisa que eu tenho escutado, que é: você precisa mudar a sua vida, Evandro. Não aguenta mais ouvir, né? Não aguento Não mais aguenta mais Na ouvir. verdade, eu tenho que continuar ouvindo, porque até agora eu não mudei minha vida, eu preciso mudar minha vida. Será? Tô brincando. Eu tô com uma vida um pouco desregrada mesmo. E a Com alimentação, relação à né, cara? alimentação e exercício, tô muito sedentário. Acho que a alimentação, né, cara? Já de cara, assim... Gente, é qualidade de vida. Pra mim, assim, nutrição tem relação realmente direta com longevidade, qualidade de vida, a maneira que a gente quer levar aí mesmo o dia a dia. E aí, dentro disso, a gente tem diversas áreas, diversas partes que a gente pode abrir. E dentro disso, a nutrição esportiva, que é meu xodó, minha queridinha, que eu trabalho há muito, o que eu faço? Acho que pra te conhecer melhor, você foi daquela profissional que criança sabia que queria fazer nutrição, ou não, foi depois Teve alguma influência em formada, casa, o alguma pai, a coisa mãe, assim? alguém, E um estando tio? formada, como é que você caminhou pra nutrição esportiva? Eu não tenho ninguém na minha família, enfim, que seja de área médica ou que tenha a ver. Não tenho isso de criança, mas eu sempre fui muito ligada com o esporte. Atividade Legal. física, pratiquei atividade física a minha vida inteira, joguei tênis por muito tempo. E aí, aquela coisa, no ano do vestibular, eu não me via fazendo nada, mas me via apaixonada por esporte, atividade física. E aí, na verdade, eu escolhi fazer nutrição já meio que sabendo que eu queria trabalhar com nutrição esportiva. Que pode não parecer, mas tem um tempinho já isso. E a nutrição esportiva, ela tá crescendo muito agora, né? Quando eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 2007. Ela estava começando... Junto com a gente, pô. Não, nós Não, a gente fizemos é- a mesma é faculdade, sério, nos conhecemos é na sério. faculdade e entramos em 2007 também. 2007? Aham. Eu 2007.2, né? Segundo semestre. Então, a nutrição esportiva estava começando a crescer ali nessa época. A gente nem dava ainda na faculdade, eu tive 2 aulas na faculdade, mas eu realmente escolhi fazer nutrição para trabalhar com nutrição esportiva. Então, já sabendo que eu ia fazer a faculdade e assim que eu acabasse, eu ia emendar numa pós, que aí realmente já existia, de nutrição esportiva. E foi o que eu fiz. Então, eu acabei a faculdade, me formei na FRJ e aí logo emendei com uma pós, que aí foram mais 18 meses, se eu não me engano. Aí foi quando eu Se realmente especializou, né? me especializei e tive a oportunidade, enfim, de cara começar a trabalhar realmente com isso. Coisas que, enfim, aconteceram, cursos e pessoas que eu conhecia. E aí eu comecei trabalhando, na verdade, com uma outra modalidade, não era o vôlei, enfim, em outro lugar que eu fiquei trabalhando durante 9 anos. Uhum. E no meio disso, aí eu abri o meu consultório
E no meio disso, depois surgiu a oportunidade do vôlei, que hoje, então, é aonde eu trabalho. Não trabalho mais com esporte de alto rendimento que eu trabalhava antes, em outro lugar. Trabalho com vôlei e com o consultório. E com o vôlei, você está há quanto tempo? Desculpa, pô. Se eu não me engano, porque a gente começa a temporada agora, né? Diferente do futebol. A gente começa a temporada maio, junho. Eu tô começando minha 6ª temporada, Legal, se eu não me engano. legal. Eu ia te perguntar se muda muito, assim, de um esporte para o outro, assim, o teu trabalho, assim, no dia a dia, de recomendação, de acompanhamento, muda muito, assim? Cara, muda porque, primeiro, o esporte que eu trabalhava, os dois eram coletivos, esportes coletivos, e eu já acho que tem muita diferença do coletivo pro esporte individual, né? O atleta individual. No consultório eu pego muito individual. Mas eu trabalhava com um time masculino e agora é feminino. Então já tem uma diferença muito grande. E quando eu trabalhava também no outro lugar, tinha muito atleta de base, né? Em formação também. E agora no vôlei é o time já profissional. Então tem uma diferença muito grande aí de formação, aí de uma educação alimentar mesmo que a gente tem que fazer. E querendo ou não, a demanda que cada esporte exige, que cada entidade, né, enfim, exige da presença, enfim, em treino, jogo, hotel, concentração, atendimento individual de cada um. Então, eu considero que realmente é bem diferente. Não, deu mais de um motivo pra ser diferente. É bem muito diferente. Acho que seria legal a gente voltar nesse assunto um pouco mais pra frente, a falar mais sobre até o time, né, do Sesc RJ Flamengo, mas queria começar aqui, depois da pergunta do Paulo, falando de um assunto polêmico. Polêmico não, Olha, brincadeira. Mas dentro da nutrição tem muita mesmo? polêmica. Vai lançar a braba? Mas é porque eu tenho percebido que esse assunto está muito em alta. Na verdade, sobre o assunto nutrição, exercício físico, academia, treinamento, está muito em alta. Ontem, sabendo que ia fazer esse podcast, e esse podcast também está no YouTube, eu fiquei caçando vários episódios, cortes de episódios falando sobre alimentação, sobre bodybuilding, sobre... Infinito. E os números de views de diversos canais, absurdo de altos. E não realmente. só de pessoas famosas assim e tal, mas de pessoas que estão ali mediano, começando com números legais no YouTube. Eu falei, isso tá muito em alta. E eu lembro na minha adolescência, Karen, que a galera se juntava pra malhar, pra treinar, né? Hoje se fala treinar, na minha época era malhar. Falava-se muito sobre anabolizante. Bastante. Já imaginei que a gente ia cair nessa pergunta. E... será que tem problema eu falar alguns nomes? O suco. Melhor não falar, né? Porque os nomes estão muito vivos na minha cabeça. São Mas tem codinomes, né? Alguns codinomes. Tem um youtuber agora que o Paulo é super fã. Qual é o nome dele? O Rodrigo Góes. Rodrigo Góes. Que tá estourado na internet também falando do suco, né? O suco. Trata o anabolizante como suco, né? Tem essa brincadeira metafórica de uma forma romântica, né? De tratar a coisa, né? Super destratado. Mas eu tenho super curiosidade sobre esse assunto, assim. Anabolizante, no geral, no total, na totalidade, é prejudicial à saúde? Complemento é considerado também algum tipo de... Complemento, você diz tipo um suplemento. Suplemento, Aham. é isso. Suplemento também pode ser considerado algo extra comparado ao anabolizante e tal, por exemplo? Não, são coisas, diria, Diferentes. completamente diferentes, Aham. né? A gente, na verdade, tem anabolizantes, a gente tem complementos, a gente tem suplementos, e aí tudo tem a sua utilidade, que tem realmente toda uma base científica, o Conselho de Medicina, enfim, o Conselho de Nutrição. E essa questão do anabolizante e diversas outras coisas que, se a gente entrar aí no Instagram, no YouTube, tá realmente... Cara, desculpa, eu sou de uma nutrição muito quadrada, né? Assim, apesar de, depois eu vou falar, eu achar que tem casos que a gente precisa do suplemento, enfim, trabalho com um time de alto rendimento, a alimentação não cobre, né? Não atende toda a demanda. Eu acredito muito na nutrição com base no alimento.
com base na comida, né? Então, assim, a gente vai atingir objetivos estéticos ou de performance, alimentação, treino e o sono, o descanso. Só que a gente está num... que eu considero que a gente está com uma sociedade doente, né? E eu acho que as mídias sociais, elas estão... diria, talvez elas sejam a causa disso, né? A gente não sabe usar as mídias sociais. Os jovens, hoje em dia, né, veem tudo ali e acreditam como sendo uma verdade absoluta e a gente acaba estereotipando corpos e estilos de vidas como se fosse o ideal esteticamente, sendo que nem tudo que esteticamente é bonito a olho nu significa que é saudável, né? Perfeito. Então, a gente tem uma questão que a gente pode estar com uma estética que é o padrão da sociedade, mas não estar saudável. E a gente pode estar com uma estética fora do padrão da sociedade e estar saudável. E que padrão de sociedade é esse, né? Quem botou que o magro, o forte, ideal? Então, realmente, assim, tá muito doente. Eu vejo cada vez mais jovens entrando numa bolha de que precisam atingir uma coisa, mas, enfim, falando de anabolizantes, dentro disso, acabou entrando como sendo um meio rápido e a sociedade, enfim, de maneira geral, a gente quer sempre o caminho mais fácil, mais rápido, mais cômodo de chegar no fim, né? De chegar no objetivo. E o anabolizante entrou aí dentro dessa linha. Há pouco tempo, meses, saiu pelo Conselho de Medicina a confirmação de normas de que o anabolizante, todos os tipos, né, de anabolizante, eles não podem ser prescritos para nenhum fim estético ou de performance. Existem, sim, situações que a gente pode usar, mas diagnósticos de, eventualmente, algumas doenças, algumas anomalias que existem, algumas que precisam, sim, do uso de anabolizante, né? Enfim, eu posso até citar, tem um hipogonadismo, que é quando a gente não desenvolve as gônadas, seja o homem ou a mulher, tem micropenia fetal, caquexia, que é quando é uma doença, é uma queixa que a gente perde muito peso de massa muscular. Então, existem cenários que a medicina pede o uso de anabolizante e aí tudo bem, né? Ele vai vir, a gente vai agradecer por ele existir. Mas, para fim estéticos e ou de performance, que era o que estava acontecendo demais, está acontecendo demais, é completamente vetado pelo Conselho de Medicina. Então, assim, profissionais que prescrevem isso, ele não está sendo nem profissional. Então, eu sou, enfim, radicalmente contra para fins estéticos e ou de performance, mas entendo que tem cenários que precisam que não é a performance nem a estética. Gente, vamos malhar, vamos comer, vamos fazer por onde, vamos entender que é um processo de início, meio e fim. Não, né, ficar doente aí tomando realmente essas coisas, entre outras. O Evandro falou, a gente é meio que da mesma geração, essa questão do malhar, e geralmente isso era muito comum, cara, falado entre os amigos, na rua, na escola. Era oferecido como era um copo oferecido, d'água, assim. e assim, Você quer, cara? Toma aí. tomavam como se fosse uma bala, realmente, tomavam como se fosse uma bala, como se fosse como se fosse um hábito Acho diário, que as pessoas assim. não falam muito sobre os pontos negativos. Assim, a gente tá muito... toma que você vai ficar... Efeito colateral disso. Né? Num futuro, né? Porque, assim, o efeito colateral não vai vir agora. Ele, de imediato, vai ver ali o que ele quer. Mas e aí? E daqui a 10, 20, 30 anos, né? E a questão da qualidade de vida, da longevidade, né? Então, acho que tá se perdendo... É certo que ele vem, cara? É certo que ele vem. Olha, de certo nessa vida, mas assim, eu diria que tem grandes chances, né? De vir realmente alguma questão aí. Ou seja, Paulo, desiste. Aliás, não vou entrar nisso, eu já tinha falado.
Fala. A gente teve uma conversa antes de fazer aqui o podcast, até para se conhecer a Karen e tal. E eu tive a oportunidade de falar, Karen, no ano passado, só simplesmente mudando a minha alimentação, comentei com você, só mudando a alimentação já deu para, assim, a gente já viu uma grande diferença, assim, no corporal, né? Treinei também, combinei a alimentação com os treinamentos, aquela constância, né? Treinava 1 hora por dia, 6 vezes por semana, fiz isso durante 4, 5 meses e o resultado é inevitável, vai acontecer, né? Só mudando a alimentação assim, já... Ter uma constância, é ter um equilíbrio. Sem remédio, tá? Ia falar, dessa volta eu falar que sem remedinho. Não é os eventuais 10, 20% que a gente faz como uma alimentação ruim que vão te levar a não ser ou a ganhar peso. Gente, eu não como 100% dos dias, das horas, tudo saudável. Eu tenho as coisas que eu também gosto que não são... Mas eu faço 80%, 90% que são meus hábitos, né? E aí, até pegando o gancho do anabolizante, é um ponto, mas tem diversos outros. Tem os remédios de emagrecimento também, que eles têm os fins que são justificáveis, sim, né? A gente tem uma população obesa hoje, né? Enfim, números alarmantes com relação ao estado da população. Então, a gente tem situações que é preconizado o uso de alguns remédios de emagrecimento, mas as pessoas estão usando projeto noiva, projeto... Cara, por que você não aprende a comer, não faz um trabalho de autoconhecimento, né? De descobrir o que vai funcionar para você. É isso, as pessoas estão com preguiça. Porque demanda. E aí querem ir no mais rápido. Só que depois o efeito volta e fica nessa bola de neve. Acho que você falou um pouquinho antes do incentivo, né? Da razão final. A gente trouxe até o número de brasileiros obesos, segundo o Ministério da Saúde, é de 6,7 milhões. E isso é um dado de 2019, se eu não me engano. Não tá, né, atualizado. Ou seja, provável que tenha aumentado. Falando de peso, por exemplo, eu sou um cara que estou acima do peso, só que eu não ligo muito para estética. Eu me importo, não vou falar que eu me importo zero, mas não é o que mais me incomoda, a estética. Mas a minha saúde, por exemplo... Desde que você esteja saudável. Exatamente. Que eu acho que é um pouco a questão daquilo que eu falei, né? Que o estar esteticamente aceitável pela sociedade e que estético aceitável é esse, né? Que eu acho que não deveria se existir padrão. Mas você tá com exames de sangue em dia, você tá com uma qualidade de vida, você consegue fazer uma atividade física sem ter uma taquicardia, você tem uma qualidade de sono, um sono profundo. Isso, para mim, é ser saudável, né? Não é estar ali naquele padrão, enfim. E aí as pessoas esqueceram um pouco do que é ser saudável, né? Se a gente vai ver exames de sangue, aí você pega, às vezes, algumas pessoas que não estão ali podem estar com um exame de sangue completamente em dia, né? Então, é a questão da constância, do equilíbrio. E é isso, é ser saudável, né? Ser saudável não tem a ver necessariamente com o estético. A combinação. A combinação de ser saudável para você é boa alimentação, exercício físico e sono. Igualmente, Karen? Eles estão divididos igualmente? Ou existe uma Cara, eles tendência? estão muito entrelaçados, na verdade, né? Porque durante o sono, que eu acho que as pessoas realmente, assim, não dão valor, né? Tá tudo muito corrido hoje em dia, né? A gente tem que fazer... Gente, eu sou o poço da ansiedade. Né? A gente tem que fazer tudo para ontem, correndo. Mas durante o sono, é quando a gente tem... se não todas, mas a maioria das reações metabólicas do nosso organismo de reestabelecer o corpo para iniciar o dia seguinte. Então, uma vez que a gente não tem, e eu não digo nem horas de sono, Isso mas é sim... que eu ia perguntar.
É o horário que a qualidade desse sono, né? A gente conseguir entrar naquela fase de sono profundo, que é aquele sono REM, que é um sono realmente mais profundo. Então, corrido e a luz do celular, e aí acordar cedo, porque, enfim, as demandas, né, pessoais e profissionais de todo mundo. Então, você começa um dia já não tendo tido uma noite de sono adequada, né? E aí, provavelmente, você já não consegue desempenhar as suas funções profissionais ou pessoais, realizar uma atividade física no auge que você conseguiria se você tivesse tido. Então, tá tudo muito entrelaçado. A hora que dorme faz diferença também? Porque, assim, nós, seres humanos, nós somos seres diurnos, total, né? E aí, com a questão da tecnologia, trabalho... Ciclo circadiano. Sim. Né? Que é como se fosse... Eu nunca. É o horário biológico do nosso organismo, né? Que a gente trabalha muito com relação à luz do dia. Então, assim como a gente tem como se fosse uma jornada de trabalho, né? X horas por dia, um expediente. O nosso organismo também tem um expediente que é o ideal dele funcionar. E por esse ciclo circadiano que é estabelecido, em torno de, idealmente, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, a gente já deveria não expor mais o nosso organismo a situações que demandem muito dele. Que é como se fosse fazer a gente trabalhar fora do nosso expediente de trabalho, né? Então, toda vez que a gente ou até vai fazer uma atividade física ou uma alimentação que demande mais de uma digestão, ou um próprio trabalho que a gente tem que ficar ali usando, né, atividade... Que exija muito, né? A gente está realmente como se fosse... Eu até faço essa metáfora. Botando o nosso corpo para trabalhar em hora extra, né, jornada extra. Então, assim, quem gosta de trabalhar em jornada extra, né, de trabalho? Então, a gente vai inflamando o nosso organismo toda vez que a gente vai expondo ele a esse cenário. Então, assim, teoricamente, a gente deveria fazer uma última refeição 7 horas da noite. Não é possível na realidade, hoje em dia, da maioria das pessoas. Então, assim, a gente tem que também se adaptar, né? Então, vamos fazer depois? Vamos, 7 horas da noite, muita gente não está em casa. Mas vamos fazer uma alimentação mais leve, que não demande muito do processo digestivo, né? Aí tem a questão do celular também, né? Eu não entendo muito, mas dizem, né, que a luz, né, do telefone, a luz do laptop, são luzes que não são benéficas, né, para a nossa saúde. Aí... Eu falei com o Evandro ontem, cara, e quando a gente estava estudando o tema... Era 10, 11 horas, pediu aquela pizza, eu falei pra ele que não era, eu falei pra ele, mas não o meu problema, obedece. eu tenho me alimentado mal, não tenho me exercitado, e aí o combo tá completo comigo. Eu ia falar que eu conheço bem do ciclo, porque eu tenho uma criança de 8 meses, um bebê de 8 meses. Então, que horas ela... 6 horas, anoitece, às 18 horas, ela não tem mais tela, não tem mais nada. A gente apaga todas as luzes, deixa uma luz quente lá em casa. Pra ela já, 7 horas toma um banho, 7, 8 horas ela tá dormindo. Então eu conheço bem esse ciclo. Já tá molinho. Mas o problema é que ela não me deixa dormir. Ou seja, eu cumpri todo o combo aí de como não viver saudável, entendeu? Então, assim, a questão da hora pra dormir, né, tem a ver com isso, com respeitar o horário. E pra acordar, Karen? Qual seria, assim, se tem uma hora pra dormir, beleza, mas tem algum horário, assim, como ideal? Tem a ver com o ciclo circadiano, tem a ver com a luz do dia, né, de 6 horas, 6 horas da manhã. Exatamente. Tô impressionado, assim, porque você falando, basicamente, o mundo caminha na contramão disso, né, Karen? Assim... Por isso que a gente vê os números crescendo cada vez mais, né? De doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão. Porque, óbvio que existem doenças que a gente não tem muito controle, né? Que apesar de terem fatores ambientais, né? Infelizmente, cresce muito o número de, sei lá, câncer, questões cardíacas. Mas dos fatores que a gente pode controlar, a gente está perdendo o controle. Porque é tudo muito rápido, é uma demanda muito grande, sempre correria. Tem a questão também que
apesar de falarem muito assim, é muito caro você se alimentar com qualidade. Gente, o básico não é caro. O legume, a fruta, a verdura, o ovo, apesar de que tá tudo caro hoje em dia, mas assim, caro realmente se você for querer comprar aquele alimento top. E aí a gente tá indo remando contra o que o nosso corpo pede, pensando aí em qualidade de vida, em longevidade. Sorte que a ciência, assim, também tá, a medicina tá avançando muito e vai ajudando a gente, mas precisamos melhorar. Mas não é assustador a quantidade de besteira que a gente come, cara? É assim, só pensando rápido aqui, biscoito recheado, variedade de biscoito, fast food, pizza, refrigerante. Mas e quando você e vai isso numa... é todo dia, toda hora. Isso é sei loucura. lá, Salgados. numa loja, assim, enfim, na rua, qualquer coisa. Cara, você chega ali na boca, o que tá em promoção normalmente ali na boca do caixa? O que tá em 3x1, em 5x1? É o de qualidade ruim. E é o que as pessoas acabam comprando, por uma questão até de poder aquisitivo, entendeu? Só que se você for na feira, é tudo questão de hábitos. Você vai gastar, às vezes menos, né? Mas é questão de hábito. A gente não foi se ensinado. Aí as pessoas têm a coisa de desembrulhar, gente, vamos descascar mais, né? Preparar. Assim, existem os alimentos que ajudam, industrializados, que na correria ajudam. Sanduíche, levar... Cara, dá tempo. Dá tempo de, antes de dormir, você fazer um sanduíche, pegar um pão integral. Por que você precisa descer ali na hora do seu lanche e comprar uma porcaria na rua? Acho que as pessoas também estão muito preguiçosas, sabe? Aí depois acabam querendo ir na solução, que é onde vai... Mais rápido. Mais rápida. Cara, nesse processo, assim, eu falo por experiência própria, o Ivana acompanhou um pouco desse meu processo. Eu tive... Foi até tranquilo, assim, né? Porque foi uma decisão minha, fui ao médico, fui ao nutricionista, falou, meu irmão, você tava num sobrepeso, você já atingiu a obesidade. Você tem 34 anos, irmão. Tem que mudar de vida. E aquilo ali me deu um estalo, me deu um clique, eu comecei radicalmente a mudar de vida. Eu tive uma dificuldade muito grande, cara. Muito grande. Eu não bebo cerveja, eu não fumo e tal, mas eu tive uma dificuldade enorme de abandonar o açúcar. Assim, no refrigerante, no docinho depois do almoço. Eu como doce para qualquer desculpa. Se eu como um salgado no almoço, tem que comer um docinho. Se eu janto, tem que comer um docinho. Se tiver for na padaria, tô vendo aquele pudim, aquele sonho, eu tenho que comer um docinho, sabe? Aquilo vai mexendo. Eu tive muita dificuldade de tirar o açúcar da minha vida. Eu acho que a gente, sei lá, o ser humano também trabalha muito com a lei da recompensa, né? Sim. E a alimentação tá muito ligada a isso. O açúcar até, enfim, fisiologicamente, ele dá realmente uma sensação aí de prazer, que é uma sensação que vicia, né? Então a gente precisa, assim, dar um start ali de mudar isso. Eu chamo assim, fazer trocas inteligentes, né? A gente não precisa deixar de comer nada, mas tentar comer o doce ou o fast food numa qualidade melhor. E suponha que o doce, então, é o que você realmente não abre mão. Tudo bem. Vai organizar o resto da sua alimentação inteira e você vai comer um pedacinho todos os dias. Mas você vai estar com uma atividade física regular, você vai estar com sono regular, você vai estar com o resto da sua alimentação regular. O que não adianta é tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Né? Aí a conta não vai fechar. Isso é um assunto bem legal, porque eu tenho percebido esse movimento também. Conversando com você, conversando com o Caio, inclusive, que está aqui. Alô, Caio, um abraço. Vendo alguns conteúdos na internet de que... Como é que eu aprendi a fazer dieta e conviver com dieta? Para de comer. Não come arroz, não come feijão, corta o pão. Come só legume, come tudo errado, fruta. tudo errado. Tá tudo errado. Ou então, aí depois eu fiquei sabendo do jejum intermitente. Fica tantas horas sem comer. E aí já vou aproveitar outro gancho para fazer 2 perguntas numa só. E aí aparecem aquelas pessoas na internet dizendo que emagreceu não sei quem, tal pessoa, X pessoa. Vem comigo que você vai emagrecer também, sendo que nem nutricionista ela não é profissional da área. Então, 2 perguntas. A primeira que movimento é esse de que pode comer tudo? Conversando com o Caio, por exemplo, ele falou que a janta dele é um hambúrguer. Hambúrguer, por exemplo, seria o alimento que eu não abriria a mão. É loucura pra mim isso. Como que eu vou emagrecer comendo hambúrguer?
Pode. Não pode. Pode. Pode, vai Boa lá no notícia. consultório que eu vou te mostrar que pode. Ótimo. Olha aí. Ótima notícia, cara. Cara, eu brinco com os meus pacientes. Gente, me diz um alimento, um lanche, enfim, alguma coisa que você goste, que eu não te dê uma solução mais saudável. Tudo tem alguma opção. Qual seria do pudinzinho de leite, Karen? Só pra eu saber aqui, só pra eu Olha, poder aqui na minha cabeça. Eu vou ter que dizer pra você, eu sou muito ruim na cozinha. Muito ruim. Não gosto de cozinhar, não sei, mas enfim. Existem receitas melhores. Você vai usar você pode fazer... Eu nem sei quais ingredientes leva no pudim. Basicamente é usar- açúcar. É leite condensado. Basicamente é açúcar. Mas você pode usar um adoçante natural, que hoje em dia existe. Um xilitol, Menos agressivo do que o pudim com os o ingredientes pudim com normais, todos os tradicionais. ingredientes normais. Mas essa questão do você pode comer tudo e dieta, né? A palavra dieta, eu acho que do grego, ela significa modo de viver. Então, realmente, passa muito por uma questão de autoconhecimento, né? Eu tento sempre bater nessa tecla. A gente pode comer tudo mesmo, né? A gente só precisa entender, às vezes, o que funciona para mim não vai funcionar para você. O que eu consigo organizar na minha rotina, você não consegue na sua. O meu horário não é igual ao seu. Então, hoje aí vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu sei me alimentar bem, né? E a ordem do fator altera o produto, sim, na nutrição. Principalmente dentro da nutrição esportiva. Quando a gente fala em performance, quando a gente fala em recuperação, quando a gente fala em rendimento... faz diferença o horário que eu estou botando, X ou Y, macronutriente, enfim. Mas a gente pode comer de tudo, só tem que estar organizado para os seus hábitos, para a sua demanda, para o seu objetivo, trocando os ingredientes, porque realmente hoje em dia tem opção de tudo. Até do hambúrguer do Caio, que ele vai comer no jantar. Eu não sei se é possível. Mas se for, seria legal, cara. Amanhã eu acordo. Como seria uma alimentação minha para amanhã? Depende. Eu sei que tem, você tem que me analisar, eu sei disso, mas tipo assim, só pra galera ter uma ideia, acorda de manhã, primeiro alimento... Não comer. Não, vamos lá. Se não for possível, tudo bem, porque eu imagino que tem uma série de quase estudos. não é possível, porque realmente existem 1 milhão de perguntas que eu preciso saber, vai fazer atividade. Mas assim, a gente precisa ter uma alimentação que englobe principalmente os 3 macronutrientes, né? Gordura, carboidrato e proteína. Gordura, qualquer tipo de gordura? Gorduras saudáveis, né? Carboidratos também, os de melhor qualidade, e a proteína. Desculpa mesmo. O que são gorduras saudáveis e proteínas de mais qualidade? No sentido de exemplo uma mesmo. gordura boa, por exemplo. Uma picanha. Com a Um gordurinha. azeite extra virgem, um abacate, o coco, as oleaginosas, né? Castanhas de caju, castanha de pará, semente de girassol, semente de abóbora, o próprio óleo de coco. E as gorduras ruins são aquelas gorduras que a gente já, né, ali, a fritura, aquela gordura ali da carne. Que é uma delícia. Vamos combinar aqui, vamos falar? Exatamente. No carboidrato, né, no açúcar, a gente tem os carboidratos que muita gente acha também que, vou emagrecer, vou tirar carboidrato. Não! É verdade. Principalmente se tratando de pessoas que fazem atividade física. Só que a gente precisa escolher qual carboidrato. Um carboidrato de qualidade, um carboidrato é um pobre, que tenha... por exemplo. É um pobre, eu prefiro um arroz integral, mas até o arroz branco tem sua função. Entendi. Né? Dentro da nutrição esportiva, principalmente, é um tipo de carboidrato que a gente absorve muito rápido. Então, depois de uma atividade física, né, onde a gente baixou a nossa reserva energética, e eu quero que aquele atleta, que aquela pessoa recupere rápido, eu preciso de um carboidrato rápido. Por isso que depois de uma... Eu tô te interrompendo toda hora. Por isso que depois, sei lá, de uma luta, depois de um jogo, a galera come pizza, né? Saquei. Então, assim, tudo também tem a sua função. E é isso que eu tô falando. A ordem do fator altera o produto, porque, vamos lá, Você vê o pensamento do cara aqui, pizza. né? Já tá pensando na pizza, professor. Ele não tá nem pensando no tem uma exercício. pizza no plano, tá?
que eu nem sei se eu botaria pizza. Prefiro uma massa, mas que seja. Tá ali naquele horário. Não significa que ele pode comer no outro horário, né? Mas falando, enfim, do você acordar amanhã e fazer Cara, um pão integral, uma fruta, um iogurte, tentar um iogurte que não seja um saborizado, porque esses saborizados já estão cheios de aditivos, de corante. E, gente, tentar sempre o mais natural, da maneira como veio ao mundo, né? Então, menos ingredientes possíveis no rótulo, prestar atenção quando tem ali ingredientes, os primeiros ingredientes, né? O primeiro, o segundo, são os que têm maior quantidade naquele alimento, né? Naquele produto. E deixar para se tem algum ingrediente ruim, que seja o último da lista, né? A gente precisa aprender a criar o hábito de ver o rótulo, né, das coisas, porque o marketing hoje em dia dessas embalagens também chama muita atenção. É verdade. Só que aí você vai ler e azedou completamente. Eu viajo muito com o Evandro, né, professor? Aí, cara, falei que eu não chamava de professor, agora não estava aqui na... Não deixa de ser. Não tá ensinando, não deixa de ser. Viajo muito com o Evandro nesses eventos do Sesc aí, né? Sesc Verão, Sesc Inverno. E, aliás, é super gostoso de fazer. E fica muito em hotel. O café da manhã do hotel é padrão, né? É ovinho mexido, proteínazinha, não, pãozinho integral. Show. Ele come. Mas no dia a dia, tira a foto e acha chocolatado, aqueles flocos de chocolate boiando. Não, nem é, Você na tá verdade, entendendo? o meu problema é que de manhã eu não como, só tomo um café. Não, olha só, Ivana, a gente vai combinar o seguinte. Você vai fazer uma semana de uma alimentação, assim, limpa. Não, eu falo, gente, a qualidade... É porque eu acho muito linda a nutrição. A qualidade de vida que isso vai te trazer... Melhora muito. Você vai ter mais energia, você vai ter mais vigor no seu dia a dia, você vai desempenhar tudo de melhor maneira, que depois você não vai nem mais gostar. Porque você vai lembrar que aquilo não bem. Mas é um processo, você não vai aprender isso do dia pra noite, né? É o que eu falo, é um processo, realmente. E as pessoas têm preguiça do processo. E a segunda pergunta, só para não deixar passar, o que você acha desses movimentos de influências que falam, ó, bem na minha dieta? Tem gente bem famosa aí que faz isso, né? Bem famosa. Eu acho bem complicado. Porque, de novo, a gente volta aí para as mídias sociais, né? Que, enfim, não tem filtro nenhum. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, de qualquer idade, pode acessar. Não sabe o que tem ali por detrás, né? Qual é a realidade daquela pessoa. E acredita em verdades absolutas. Quer ouvir aquilo, e aí ela escuta e acredita. Mas depois a conta chega. Que loucura. Cara, ficou super... Fluiu aqui, a gente cheio de coisa pra fazer, a gente já tem que... Daqui a pouquinho já tem que encerrar também com a Karen aqui. Queria que ela falasse um pouquinho mais sobre o Flamengo, o trabalho dela, que ela faz com as atletas, né? Quando que ela permite que as atletas comam um fast foodzinho, um pudinzinho de leite, que eu sei que sabe, tem que liberar, toda essa coisa. Imagino que mude muito também a alimentação de um atleta de alto rendimento, né? Muda, porque aí realmente tem a questão delas, né, enfim, estarem aptas a desempenhar o que não deixa de ser o trabalho delas, né? Então, assim, ali são pessoas que escolheram, né, ter como trabalho, como objetivo, o alto rendimento, né? Então, a alimentação, para elas, até pode vir como uma estética, porque, por exemplo, no vôlei, né? Gente, quanto mais peso, eventualmente, uma atleta tem, cara, é um joelho, é um salto, né? Complica um deslocamento. Mais complicado fica dela executar o movimento. É um deslocamento, né? Então, tem essa questão estética também, né? Que vai ter ação direta na performance dela. E tem toda uma questão de recuperar, né? Por exemplo, a gente treina... A gente não. Eu tô ali. As meninas treinam 2 vezes por dia, né? Então, eu tenho que preparar aquele organismo para desempenhar o máximo dele de manhã, recuperar ele de tarde, recuperar ele dia seguinte e assim vai. E aí, quando começam os jogos, ainda tem jogos 2 vezes por semana, normalmente, um deles possivelmente com viagem. Então, a nutrição esportiva, ela é muito direcionada
essa questão, principalmente, né, da recuperação, de preparar aquele corpo para chegar no treino pronto, sair do treino zerado, mas aí eu tenho que encher aquele copinho de novo para preparar. E, gente, é comida. E a gente acha que é fácil, né, Evandro? Assim, vida de atleta, de alto rendimento, treinamento. O Karen tá falando. O atleta treina 2 vezes por dia. E óbvio Tendo uma restrição elas alimentar. são seres humanos como qualquer outro, que tem também, né, as suas preferências alimentares, as suas dificuldades do dia a dia, a sua vida particular, né, fora do trabalho. E é complicado, né, administrar isso tudo. Mas é o que eu falo assim, cara, durante a semana a gente precisa treinar véspera de um jogo. A véspera não é aquela refeição só antes, é tipo 48 horas, 72 horas antes. Então tem que ter uma atenção. Vai lá e faz o que você gosta de fazer, porque também tem que dar uma recuperada até no ânimo, né? Mas a alimentação é a chave, né? E aí, enfim, aqui lá no time, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar maravilhosa, que eu tiro, assim, realmente o chapéu. Tem nutrição, tem a preparação física, tem a fisioterapia, tem toda a comissão, né, coordenação, o Bernardo, que a gente precisa estar ouvindo sempre as atletas ali de modo individual, também para conseguir atender essa demanda de conseguirem desempenhar ali o máximo. Essa que seria a minha pergunta, assim, quando você faz um plano alimentar, você faz para o clube e dentro do clube, no treinamento, elas se alimentam ou é individual? Não, individualmente é individual. Legal. O único momento que é tudo junto, enfim, numa viagem, né? Hotel, mas ainda assim, teoricamente, cada uma tem o seu plano, a comida tá ali e elas vão fazer as escolhas, mas os planos são individuais, até porque a gente faz avaliação de composição corporal, né? Mede percentual de gordura, peso de gordura, massa muscular, a cada 3, 4 semanas, né? E aí tem toda uma demanda que então a gente tem que também abraçar, né? Estar ali em números adequados. Cara, você é muito exigente, assim? Tá parecendo aqui, fala tranquilo, mas será que na hora aquela nutricionista que cobra foto, que mostra aí que você tá comendo aí, deixa eu ver, café. A sua galeria do seu celular Cara, eu acho que todo mundo tem que desenvolver uma certa autorresponsabilidade, né? Enfim, eu tô ali, elas sabem, enfim, o time inteiro sabe o que precisar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas eu não posso estar na cozinha de todo mundo, preparar o prato de todo mundo, né? Então, assim, o que eu quero mostrar pra elas, cara, tô jogando bem, tô conseguindo recuperar. O quão melhor talvez você poderia estar, né? Se a gente conseguisse atingir aquilo que a gente planejou. Mas, cara, é um time que eu tenho muita abertura. Elas compram realmente a ideia da coisa, a comissão técnica também. Então, é isso. E aí a gente vai desenvolvendo dentro do que pede ali na prática. Legal. Tem que querer, cara. Tem que querer. Tem que né? querer. Né, cara? Tem que querer. Existe o querer. Elas, você, eu, Evandro, tem que querer. Tem que querer. Se não quiser, realmente fica difícil. Posso fazer uma pergunta que talvez fuja um pouquinho da nutrição? É que é o Bernardinho, você falou do Bernardinho, você trabalha com ele. Rapidão, vai fugir um pouquinho, assim. Incrível trabalhar com ele. Né? Ele é diferenciado, né? É porque eu acho que ele consegue ter um olhar profissional, pessoal, dentro de quadra, fora de quadra. Consegue olhar o ser humano, sabe? Não como um pininho que tá ali, né? Então, entender que tem um macro dentro daquele micro. E, cara, uma bagagem que não tenho palavras. Então, às vezes, qualquer dizer ali, né, de experiência... Cara, a pessoa viveu, a pessoa tem experiência. É muito diferente de você escutar, né? Então, você realmente escutar, que eu digo de qualquer um, você escutar de quem viveu aquilo, né, de quem esteve inserido em diversos processos,
é extremamente enriquecedor. Que legal. É. Que legal. Um dia a gente vai gravar com ele aqui, né? Ele vem com o maior loucura. Bernardinho! Alô, Ele gosta Bernardo. de falar, ele gosta de falar, ele Pô, vai ser um vem. prazer, vai ser um É, prazer. eu queria fazer mais um... Posso fazer mais uma pergunta? Claro, pô. Também, assim, totalmente fora do roteiro. Fala. Tô desse hoje, né? É, Vai aceitar a medida certa com a Karen? vamos conversar. Não, Aceita o desafio. Ela te- recordatório, ela te 7 propôs dias ele uma- vai exato. me mandar. Aí, ó. Experiência grátis, até aquele, quando você assina. Tipo, uma Ah. semana grátis. Experiência Então, vai te... grátis. É, se lembrar de cabeça, assim, pra quem tá assistindo a gente agora, existe um, sei lá, um top 3, top 5 de piores alimentos? Açúcar branco. Não sei na ordem desse, né? Açúcar branco, embutidos. Seja qual for. Mortadela, salaminho, presuntos de maneira geral. Refrigerante? Que não deixa de ter no açúcar, né? Ah, verdade, verdade. Fritura. Ainda bem que eu não como nada disso. Bebida alcoólica. E vai. Bebida alcoólica faz mal pra saúde? Bebida alcoólica, seja qual for? Seja qual for, É. né? Assim, tem as piores e as melhores. Melhores dentro das piores. Acho que dá até pra colocar, mesmo numa reeducação alimentar, só que numa quantidade moderada. Mas ele não estaria, se consumido moderadamente, dentro do preconizado, não tá dentro dos top 3 péssimos, não. Aham. Mas eu diria que, assim, açúcar, ultraprocessados, né? Que são esses salgadinhos, esses negocinhos, e embutidos. Que loucura. Complicado pra gente, né? Aí Aquele complica um cachorro pouco, quente, aquela salsicha. aí complicou um pouco. Só aquele hambúrguer que a gente vai comer aqui, melhor deixar pra outro dia, né? Aquela coisa melhor. Ou então vamos fazer como todo mundo que começa a dieta. Amanhã a gente começa. Amanhã. Faz isso não. Mas faz hoje isso é não. segunda. Dia de Faz isso começar não. é hoje. Pô. Assim não, porque Medida viver- certa com o Evandro Jari. Não, Viver olha só, saudável, então, viver saudável é muito Seu bom. corpo não sabe quando é segunda, quando é sábado, quando é domingo. É o que eu Então, falo pro todo Evandro. dia a dia é pensar na nossa saúde mesmo, longevidade, o que a gente quer realmente aí pro futuro. E não deixa pra depois. Não, ô, cara, assim, até... Eu já tive uma vida ativa fisicamente, não de atleta, mas já ativa fisicamente e me alimentei muito melhor do que eu tô me alimentando hoje. Disparado, eu vivo o pior momento físico e alimentício, digamos assim, da minha vida. E eu sinto literalmente isso no meu dia a dia. Eu sinto com um cansaço permanente, com dores. A gente É se impressionante, é acostumou. impressionante. A gente se acostumou a viver sem qualidade de vida e não sabe quão melhor a gente poderia estar. Essa que eu acho que é a grande questão. Karen, Precisamos querida, terminar já? eu queria muito te agradecer. Faria 3 horas de podcast Não, com Ficaria você. fácil, aqui falando, gente, eu amo Fácil. demais falar Muito sobre bom. minha profissão. Muito bom, foi muito gostoso. Eu queria muito te agradecer pela participação, Prazer, presença podem aqui. convidar de novo, fazer quantas pautas Vamos vocês fazer? quiserem. Acho que é um assunto que Tô me tem convidando, desdobramentos. tô me convidando. Acho que tem assuntos que tem desdobramentos aí. Vamos, vai ser um Obrigado, prazer. Karen. Obrigado, tá? Obrigada, Obrigado, Karen. obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Beijo, até a próxima. Valeu.